Acredite se quiser, mas o Supremo Tribunal Federal está interferindo diretamente até mesmo nos resultados dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol. Isso mesmo, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal tomou decisões que afetam diretamente a Seleção Brasileira e ainda por cima esse mesmo ministro ganha dinheiro por conta de um contrato com a Confederação Brasileira de Futebol. Calma que eu vou explicar todos os detalhes dessa história para você. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, está no centro de escândalos que recentemente têm tido novos fatos vindo a público com certa frequência. Tudo gira em torno da presidência de Edinaldo Rodrigues. Para que você entenda o contexto, caso ainda não conheça a história dele, eu vou resumir rapidamente. Edinaldo assumiu a presidência da CBF de forma interina em 2021, quando o então presidente, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo sob a acusação de assédio moral e sexual a uma funcionária. Edinaldo permaneceu interinamente no cargo até março de 2022, quando então foi eleito presidente. Só que em dezembro do ano seguinte, 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou ele do cargo por conta de irregularidades no processo eleitoral. Edinaldo, no entanto, não aceitou a decisão e recorreu aos tribunais superiores em Brasília. As primeiras decisões vindas de lá não foram nada favoráveis a ele. Edinaldo perdeu seus recursos no STJ e no STF. No caso da Suprema Corte, o responsável pela decisão foi o ministro André Mendonça. Inclusive, nesse período, entre os escritórios da advocacia que atuaram na sua defesa, esteve o de Rafael Barroso Fonteles, que é sobrinho do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Só que teve um advogado que conseguiu resolver o problema de Edinaldo, Pedro Trengros. Segundo a revista Piauí, que trouxe algumas reportagens exclusivas sobre esse escândalo, Edinaldo utilizou 6,5 milhões de reais dos cofres da CBF para bancar suas despesas com esse advogado. Pedro, o advogado, desembarcou em Brasília pouco depois de receber esses singelos honorários para representar Edinaldo em uma nova ação interposta no STF, dessa vez por iniciativa do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, do qual faz parte Alcino Reis Rocha, que é secretário-geral da CBF. Para casos como esse, de acordo com o regimento interno do próprio STF, Barroso deveria encaminhar o novo recurso ao mesmo magistrado que tomou as decisões anteriores relacionadas a esse caso, que seria André Mendonça. No entanto, Barroso decidiu fazer diferente e distribuiu esse recurso por sorteio. Esse mecanismo de sorteio do STF, por sinal, já foi alvo de polêmica anteriormente porque Barroso, algum tempo atrás, impediu a realização de uma auditoria externa que ele mesmo havia autorizado anteriormente sobre esse sistema. Enfim, nesse sorteio, coincidentemente, o caso foi parar nas mãos do ministro Gilmar Mendes. E por que eu digo coincidentemente? Porque Gilmar Mendes é fundador, sócio e docente do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Esse instituto tem uma parceria com a CBF através de um contrato de 10 anos assinado em agosto de 2023 com a CBF Academy. A revista Oeste teve acesso a esse contrato e pôde constatar que, além de comprovar a parceria entre o IDP e a CBF, ele ainda foi assinado pelo filho de Gilmar Mendes, Francisco Schertel Mendes, que é também sócio e é o diretor-geral do IDP, e pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O contrato celebra logo em sua cláusula primeira a, abro aspas, parceria entre a CBF e o IDP para o planejamento, desenvolvimento, divulgação, comercialização, curadoria, produção de conteúdo e todas as atividades relacionadas à oferta e entrega dos serviços educacionais ofertados pela CBF no âmbito da CBF Academy, nos termos delineados nesse contrato. Fecho aspas. Ou seja, é fato que Gilmar Mendes é uma das partes interessadas diretamente no caso da CBF, porque tem uma parceria privada com a Confederação. Por lei, ele jamais poderia atuar como juiz em um caso como esse. Mas no Brasil, como você já está cansado de saber, o STF funciona com base em qualquer coisa, menos na legislação. Enfim, esse sorteio, tão transparente quanto essa mão na frente da minha cara, fez com que o caso, coincidentemente, fosse parar nas mãos de Gilmar Mendes. No dia 4 de janeiro de 2024, ano passado, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, consequentemente,
Edinaldo Rodrigues foi reconduzido à presidência da CBF. Mais tarde, em outubro do mesmo ano, Gilmar Mendes levou o caso ao plenário do STF, onde chegou a trocar algumas farpas com André Mendonça durante o julgamento. Mendonça chegou a falar explicitamente que tinha dúvidas quanto à sobrevivência da CBF se ela fosse alvo de uma investigação. O julgamento foi suspenso algumas horas depois por conta de um pedido de vista de outro ministro, Flávio Dino. No entanto, em fevereiro deste ano, 2025, Gilmar Mendes atropelou a análise do próprio colega e homologou um acordo para validar a eleição de 2022, onde Edinaldo Rodrigues foi eleito. Na decisão, Gilmar Mendes ainda determinou que o Tribunal do Rio de Janeiro, em um prazo de 3 dias, extinguisse todos os processos pertinentes. Com a manutenção de Edinaldo na presidência e a parceria firmada através daquele contrato assinado em agosto de 2023, o IDP, que tem Gilmar Mendes e seu filho como sócios, passou a ficar com 84% das receitas da CBF Academy, em troca da gestão dos cursos. Na ocasião, a receita anual estimada da CBF Academy era em torno de 9,2 milhões de reais. Ou seja, de acordo com o contrato, o faturamento do IDP com essa parceria seria em torno de 7,7 milhões de reais por ano. Como se isso não bastasse, a própria gestão de Edinaldo Rodrigues está no centro de inúmeros escândalos por conta de suas extravagâncias. Como presidente da confederação, ele aumentou o próprio salário de 97 mil para cerca de 383 mil reais por mês. Às vésperas da nova eleição, que aconteceu agora em março de 2025, ele aumentou os salários dos presidentes das 27 federações estaduais, que votariam nessa eleição, de 50 mil para 215 mil reais por mês. Coincidentemente, ele foi reeleito com 100% dos votos do colégio eleitoral entre federações e clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o ex-jogador Ronaldo, o Fenômeno, chegou a anunciar a sua candidatura ao cargo, mas desistiu pouco tempo depois porque precisava de um número mínimo de apoiadores nas federações, mas os seus representantes sequer aceitaram recebê-lo para ouvir as suas propostas porque já tinham seus apoios fechados a Edinaldo. Há também testemunhos de que a gestão de Edinaldo usou o dinheiro da CBF para bancar hotéis de luxo e passagens para familiares, amigos ou até para inimigos que depois se tornaram amigos. Até mesmo prostitutas eram bancadas com dinheiro da confederação para atender dirigentes, segundo reportagem da revista Piauí. No entanto, Edinaldo fez inúmeros cortes de verbas relacionadas a treinamento de árbitros e controle de qualidade da arbitragem, alegando falta de orçamento para isso. Por sinal, quando o seu clube reclamar da arbitragem em algum jogo do campeonato, lembre-se de que ele ajudou a reeleger Edinaldo. Pois é, agora, nem mesmo falar sobre essas denúncias tem sido fácil. Nessa semana, a ESPN afastou 6 jornalistas por terem repercutido sobre esses casos em um programa. No Linha de Passe, da última segunda-feira, 7 de abril, Jean Oddi, Paulo Calçari, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner, William Tavares e Dimas Copedi comentaram em tom crítico sobre as denúncias e foram afastados pela emissora. Agora, ainda tem mais um ponto que eu preciso levantar aqui, que é o que vai justificar a afirmação que eu fiz lá no início do vídeo. Foi-se o tempo em que os jogadores eram convocados para jogar pela seleção brasileira pelo seu desempenho, talento ou esforço. Quem define as convocações hoje, mais do que em qualquer outro momento da história, são os empresários dos jogadores. No último jogo entre Brasil e Argentina, por exemplo, 9 dos jogadores da seleção brasileira eram empresariados pelo mesmo cara. Obviamente, há interesses financeiros por trás disso. Passagens pela seleção brasileira elevam o valor de mercado de um jogador e, além disso, há grandes clubes em ligas importantes da Europa que só contratam jogadores que já tenham passado pela seleção. Ou seja, o empresário consegue uma convocação do seu jogador para a seleção brasileira, mesmo que seja inexplicável do ponto de vista do torcedor, e, coincidentemente, consegue efetivar uma negociação muito lucrativa algum tempo depois. Não à toa, o Brasil perdeu por 4-1 para a Argentina nesse último jogo, com uma atuação estatisticamente pior do que o 7-1 contra a Alemanha em 2014, apesar do placar, e ainda vive uma péssima fase nas eliminatórias para a Copa do Mundo do próximo ano. Agora, todas as vezes em que você ficar indignado com a atuação da seleção brasileira nos próximos jogos, lembre-se que a situação está assim hoje por conta de pessoas que ganham dinheiro com isso e têm poder de decisão, como os empresários dos jogadores, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e o ministro do STF, Gilmar Mendes.